junto com os vereadores, bacana. Gostaria de agradecer a presença aí do nosso subsecretário Hilton Sanches aí, sempre junto conosco. Nosso subsecretário Júnior Cruz aí, né, Júnior? Tudo bem? Então, gente, o objetivo, estamos abrindo a audiência pública. Como todos sabem, o objetivo desse projeto. Zé Antônio, se puder vir para cá, eu agradeço. Depois você termina com o Emerson aí, por favor. Então, gente, a gente está abrindo a audiência pública agora, o qual temos 2 microfones aqui, para os servidores estar explanando, fazendo suas perguntas. Temos a nossa digníssima doutora que veio aí. Obrigado, viu, doutora? Você está vindo esclarecer sobre o projeto, está falando aí, tirando algumas dúvidas. Acredito que todos os vereadores veio do projeto, só que assim, acredito que eles têm algumas dúvidas. Eu não tenho dúvida nenhuma, mas pode ser que eles tenham algumas dúvidas. Vamos passar a palavra para o nosso chefe de governo, Alan Correia, se ele quiser se explanar em alguma coisa aí, que é falar sobre o projeto, Alan, fica à vontade, já tem um microfone aí. Passa para ele, por favor, Bibi. Quer fazer o uso da tribuna? Luciene, tempo, por favor. Alô? Boa noite a todos. Nobres vereadores, amigos, queria primeiro agradecer o espaço de poder estar vindo falar aqui, é a primeira vez que eu venho, né? E com muito prazer que eu venho, e para mim é uma honra poder participar e poder explanar sobre esse projeto de lei. No caso, eu acho que eu vou chamar o Juninho, que vai iniciar talvez sobre essa... E vocês vão entender porque o Juninho, porque partiu de um fato gerador, veio dele, né? Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, nobres vereadores. Também quero agradecer a abertura do espaço para essa conversa. A audiência pública nada mais é do que isso, né? Um espaço para esclarecimento das dúvidas, dos questionamentos da população de Juquiá a respeito de temas que venham para essa casa ou temas que estejam no executivo, para que chegarmos ao entendimento. A Lei 47, vigente, né, ela prevê que o servidor público de Juquiá, ele tem direito a se aposentar pelo INSS. Vou explicar simplesmente para que todos possam entender. Tem direito a se aposentar pelo INSS e continuar trabalhando, né? A vacância se dá de 2 formas. Compulsoriamente quando ele completa 70 anos, a vigente, né? Ou quando esse entrega o requerimento dele pedindo exoneração. Por exemplo, se ele tem lá 60 anos e ele se aposentou pelo INSS, ele não vai embora. Se ele se aposentou, ele está recebendo o dinheirinho dele, mas ele não perde o cargo dele, ele continua trabalhando. Hoje é assim. Essa situação gera uma problemática para a administração pública que é importante estar trazendo. Eu, como secretário de Educação, venho vivenciando essa problemática desde que entrei lá na Secretaria de Educação, diretamente. Quando o servidor público, né, ele se aposenta, normalmente ele está já na faixa salarial mais elevada, né? Isso faz com que o servidor aposentado, por exemplo, se aposentou com 60 anos, mas ele obrigatoriamente tenha que sair com 70, ele vai trabalhar mais 10 anos dentro da administração pública na faixa salarial mais alta do plano de carreira e de cargos da prefeitura. Esse é um fator que vem dificultando o cumprimento com a folha de pagamento, né? A gente tem sofrido bastante para equacionar o problema da folha mensalmente. Por quê? Vou dar o exemplo, pessoal, da Secretaria de Educação, que é a que eu vivo. Tudo bem? Por exemplo, os meus professores, eles se aposentam, né? As minhas merendeiras, eu tenho professores, tenho merendeiras, tenho inspetores de alunos aposentados. Todos eles, quando se aposentam, estão lá na faixa salarial mais alta.
eu não consigo contratar, por exemplo, quando eu passo nas escolas, os funcionários falam assim, Júnior, aqui precisa de mais uma merendeira. Júnior, aqui precisa de mais professor. Olha, essa sala está lotada, tem que desmembrar. Mas eu não consigo contratar, porque a gente tem a questão do limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, o prefeito ele não pode gastar mais do que 54% com a folha de pagamento. Não é isso? O que acontece? Eu estou deixando de investir em pessoal, porque as pessoas que estão se aposentando, elas não têm feito o ciclo. Assim como é em todos os municípios vizinhos. Por exemplo, a gente pesquisou, né? Miracatu, Registro, a Secretaria de Estado de São Paulo, por exemplo, de Educação, quando você se aposenta, você deixa o seu cargo. Na cidade de Miracatu, a mesma coisa. Na cidade de Registro, a mesma coisa. Aqui em Juquiá é um fato inédito, né? Essa situação. Por exemplo, o Registro tem um sistema de previdência próprio, a Secretaria de Estado tem sistema de previdência próprio e permite que seja feito assim, né? Nós entendemos isso. Antes de pensar no projeto, nós vamos ver todas as situações legais. Se poderia ou não poderia ser feito isso. Vimos experiências de outros municípios, como a cidade de Cajati, em que os servidores que eram seletistas, depois que foram mandados embora e que recorreram à justiça, eles ganharam o direito. Os estatutários, não. Porque a justiça ela tem alguns entendimentos que depois a doutora pode explicar melhor. Eu estou aqui só para explicar que nós não conseguimos fazer o investimento. Se hoje lá na escola do Lídia Cortez, por exemplo, eu tenho só uma merendeira, se lá na escola de Poranga eu tenho salas multisseriadas cheias, é porque eu não consigo investir em recursos humanos. Por quê? Vou dar um exemplo muito próximo de mim, que é o da minha mãe. Ela é merendeira e se aposentou esse ano. Né? Com o salário dela, eu pagaria 2 merendeiras. Não é uma questão de, vamos dizer assim, se é justo ou não, pessoal. Porque uma pessoa que se dedicou tantos anos à administração pública, tantos anos à população, ela teria, né? É justo que ela continue. Porém, nós não conseguimos bancar isso. Se os servidores, todos esses servidores, continuarem se aposentando e continuando dentro da administração, a nossa capacidade de investir em recursos humanos, ela se torna zero. Eu não consigo hoje contratar, eu estou lá brigando com o prefeito que eu preciso contratar 3 ADIs no ano que vem. 3 ADIs é o salário, por exemplo, de uma professora minha aposentada. Os 3 ADIs custariam o que uma professora aposentada recebe. Aí, quando nós conversamos ano passado com o prefeito, ele colocou a seguinte situação, mas, gente, a gente tem que pensar nas pessoas, nos servidores. Porque eles têm o empréstimo consignado, têm as suas despesas, estão, vamos dizer assim, comprometida a sua renda da prefeitura. Por isso que a aposentadoria desses tem feito um alívio lá na família de cada um. Essa foi a fala do prefeito. Pensando nisso, é que esta lei foi elaborada. Por quê? Ela não prevê que vai mandar ninguém embora que já esteja aposentado. Tá? O que ela prevê é que os servidores que daqui por diante vierem a se aposentar pelo INSS, eles vão ter o direito e o dever de escolher. Eu quero continuar trabalhando na prefeitura. Por exemplo, se eu me aposentar, o que acontece? Eu vou receber só o salário de aposentado, e aí vai cortar as minhas gratificações, uma série de coisas, e eu não vou conseguir pagar nem o meu consignado. Mas se eu continuar trabalhando na prefeitura, né, eu tenho o direito de escolher continuar trabalhando na prefeitura ou me aposentar. Estão entendendo a situação? Porque não é uma situação facultativa. Se você vai se aposentar quando tiver tempo, você é obrigado a se aposentar e obrigado a sair da prefeitura. Não, você se aposenta facultativamente na idade limite. Né? Obrigatoriamente na idade limite. Agora, você só sai da prefeitura se você quiser. Porque se você quiser continuar trabalhando, tiver suas evoluções, as suas gratificações, você continua como funcionário da prefeitura, até a idade limite. O que não dá, gente, é para nós pensarmos que é factível, ou seja, que é possível continuar bancando, enquanto, por exemplo, eu tenho um exemplo lá de professor que ganha R$ 4.800. Um professor... Só uma parte, Júnior. Só uma parte. Só uma
Por exemplo, eu vejo esse caso, se a prefeitura tivesse, por exemplo, um plano previdenciário, que se fosse sair do bolso da prefeitura, aí até eu indicaria, mas não vai sair do bolso da prefeitura. Sim. A situação, aí a gente contribui, você vai contribuir por 70 anos, tá? Aí quando chega na hora, para que você contribuiu então? Para que você tem essa contribuição, simplesmente quando chegar no final dos negócios, não valeu de nada, porque você contribuiu e ficou aos ventos. Todos sabem aqui, quem trabalha aqui sabe disso. Pode continuar, desculpa. Gente, a fala do Pagliuca, ela tem certa coerência. Quando a gente olha especificamente sobre a questão de justiça, se é justo ou não. Agora, a situação é que os servidores que estão aqui na casa, eles, quando chegarem na fase final da sua carreira, quando estiver na idade já de se aposentar, o seu salário é isso. O salário de todos os servidores, quando chegarem próximos de se aposentar, está no topo da carreira. É isso que a gente está querendo dizer. Que o servidor, quando ele continua na prefeitura, depois que se aposenta, ele continua recebendo... Só um minutinho, gente. Só um segundo, senão eu vou ter que interromper ou cancelar a sessão. Ele continua recebendo a faixa salarial mais elevada. É essa situação que faz com que a questão da folha de pagamento da prefeitura, ela seja a cada ano crescente. Crescente e crescente e crescente. O poder de investimento é zero em recursos humanos. Os colegas que estão aqui representam uma parte diretamente interessada no projeto. Mas quando eu caminho nas escolas, aqui eu estou falando diretamente aos colegas servidores e aos vereadores e aos colegas da prefeitura. A mensagem que os servidores me passam, na sua grande maioria, é que acham injusto. Porque quando a colega está lá sozinha para limpar a escola, e que eu levo essa informação do custo desses profissionais que já se aposentaram, todos eles acham injusto. Então, é uma situação que a gente tem que colocar para conhecimento de vocês. Tá? A doutora queria falar, doutora? Passa a palavra ao seu. Pablo, por favor, passa o microfone para a doutora. Quer falar na tribuna, doutora? Pode ser aí mesmo? Boa noite a todos, boa noite à mesa. Deixa eu só socorrer meu colega Juninho aqui, porque assim, essa questão que a gente está discutindo da lei dos aposentados, ela está sendo discutida porque o prefeito, na verdade, ele tem interesse e intenção em assegurar alguns benefícios para os aposentados. Não é como está sendo colocado. Por quê? Não é uma questão de ser justa ou injusta essa lei. Por quê? Porque não é a prefeitura de Juquiá que está dizendo que a pessoa não pode ser aposentada e continuar trabalhando. Isso quem diz é a Constituição Federal. É a Constituição Federal que está falando que é vedado. É vedado. Nós trouxemos aqui, o Hercias tem aí o artigo que eu estou falando, não estou inventando, o doutor também está aqui, sabe que é vedado a pessoa receber a aposentadoria e continuar trabalhando no seu serviço. A não ser que esse cargo que ele está exercendo seja um cargo em comissão ou um mandato. Por exemplo, um vereador, ele pode ser aposentado pelo INSS e continuar recebendo o salário dele de vereador. No caso dos servidores, não é possível isso. Tá? Ele é obrigado, ele tem que escolher. Né? Então, o que o prefeito pensou? Em não fazer uma lei que fosse de imediato atingir pessoas que não estavam nem imaginando que isso pudesse acontecer. Né? E assim, a gente está bem preocupado com essa questão de não fazer uma lei que vá retroagir para piorar, né, aquilo que a pessoa já tem de direito. Porque se for pela letra da lei, simplesmente se esse projeto não for aprovado, o prefeito, pela Constituição, é um dever, ele pode exonerar os funcionários que já estão aposentados. Ele, não, na verdade, não precisaria dessa lei. Essa lei, ela está vindo exatamente para assegurar direitos e não retirar direitos. Então, não está em questão se isso é legal ou não, porque isso
é determinado pela nossa lei máxima, que é a Constituição. Então, é isso que a gente gostaria que vocês entendessem. Não estamos aqui discutindo se o servidor pode ou não ser mandado embora quando ele aposentar. Isso está fora de discussão. O que nós estamos discutindo até para que vocês, futuramente, quando vierem a se aposentar, façam essa opção. Bom, peraí, então, para mim, é mais interessante continuar no meu cargo do que me aposentar. Então, eu vou continuar no meu cargo. Tá? Então, é isso que essa lei está dizendo. Ela está trazendo benefícios e assegurando direitos para os funcionários. Ao contrário do que está sendo colocado, que essa lei é para tirar os direitos, quer dizer, todo mundo vai ser mandado embora. Que as pessoas vão ter que escolher, ou eu me aposento. Isso aí já é determinado. Eu não sei se tem alguma outra pergunta? Doutora, boa noite a todos, boa noite aos nobres vereadores, aos nobres diretores. A senhora citou aí os servidores, e a senhora não citou os servidores, eu queria, o que enquadra essa lei, servidor municipal, estadual ou federal? Porque existe uma lei que o servidor, até eu conheço funcionários federais, até policiais federais, a gente conhece aí, que eles trabalham, são aposentados, fica na ativa e só deixa de estar cumprindo com as suas obrigações aí pelo compulsório, pela idade hoje que está até em trâmite no Congresso aí, que é 70 anos, está querendo o compulsório para 75 anos. Quer dizer, eu não vejo, na realidade, se existe a lei realmente que é obrigado o funcionário, até desconheço, mas a sua formação, quer dizer, realmente passa a nós esse momento. Que o servidor teria que já exatamente, ele ser exonerado assim que se aposenta. Até o que a senhora citou realmente, o caso que eu acho que é normal, o servidor já pode ser punido. Você entendeu? Agora, esse projeto, se te viesse para casa aqui, simplesmente o funcionário, vou dar um exemplo, a telefonista Graça se aposenta lá em fevereiro. Então, a partir de fevereiro, ela entra no estado de probatório. Vamos analisar ela no estado de probatório. Eu acho que seria, talvez, até mais prático, porque o próprio funcionário, nobres, já estaria ciente que realmente estava nesse quadrado nisso. Porque a gente vê médicos aposentados pelo Estado, médicos na lei federal, médicos até estaduais, a maioria, federais, que continuam nas ativas. Então, e até aí vai depender daquilo que ele falou, do tipo de previdência. Posso falar um pouquinho? O artigo que a doutora colocou, e acho que distribuíram para vocês, existem algumas ressalvas, né? Os cargos os comissionados, os eletivos, e aqueles em que a lei permite o acúmulo de função. Tá? Por exemplo, eu sei disso porque um deles é o de professor. Tá? Isso, por função. Por exemplo, o professor, é técnico, na verdade. Quando ele se aposenta, ele tem direito a ter mais de um cargo. Ou não. Ou eu, por exemplo, eu tenho um cargo na rede municipal de ensino e tenho um cargo na rede estadual. Eu tenho jus, né, por ser um cargo que tenha direito a ter 2 vencimentos, 2 proventos, enfermeiro também acho que pode isso, não sei se o Pablo também pode. Tem alguns cargos em que o servidor ele tem direito a ter 2 proventos. Né? Se acúmulo de cargo, ou seja, por exemplo, o que acontece na rede estadual, se eu vier a me aposentar, eu vou receber minha aposentadoria. Aí pensa assim, mas você é professor e pode então continuar recebendo o seu salário de aposentado e o seu salário do governo, né? Não posso, porque o cargo é cessado quando você se aposenta. Então, é por isso que tem pessoas, como você citou, Policial Rodoviário Federal, que tem algumas especificações técnicas no cargo que a lei permite que ele continue trabalhando. É a mesma função. Como? Está exercendo a mesma função. Ele é pelo federal, aposentado pelo federal, é a mesma coisa, o médico. Existem médicos estaduais, pelo Estado, aposenta, continua pelo próprio Então, mas Estado aí está nas exceções que ele falou. A emenda à Constituição, número 20, de 98, é que vai falar isso. Até nós trouxemos aí o que diz o artigo, né? E aí tem as exceções, que são os casos que o Juninho falou. Médico, professor, enfermeiro. Alguns casos são exceções, mas elas são exceções taxativas. Elas não são exceções que, eu vou escolher qual é a função. A lei ela é taxativa, ela diz exatamente quais são os cargos que podem e os que não podem. Sim.
E assim, a questão da lei anterior, né, que é a 47 que está vigorando, ela já fala também nos seus incisos lá, acho que é o artigo 156, é isso aí, ela está com a antiga aí, que a vacância, o que é a vacância? É deixar vago o cargo. A vacância já acontece com a aposentadoria. Nós, na verdade, só estamos dizendo como que isso vai acontecer daqui para frente, né? A fim de não prejudicar nenhum direito das pessoas que já estão, como o Juninho falou, né? É interesse do prefeito até em resguardar, trazer uma segurança, até para não virar um caos na cidade. Imagina, as pessoas simplesmente agora, a lei é aprovada, no final do ano todo mundo ganha um presente de Natal, está todo mundo demitido, cheio de dívida, né? Não é isso, não é isso. Né? Agora, doutora, só um segundo, mas não foi isso que foi passado. Nós tivemos uma reunião recentemente com o prefeito municipal, o qual hoje, ele faltou, com a verdade, um vídeo dele hoje, no Facebook, no qual ele falou que algumas pessoas iriam se aposentar, queriam fazer concurso, e nós sabemos hoje que a folha de pagamento hoje, tanto que todos os meses do ano, está assim 2017, 2018, tem sido feito crédito suplementar nessa casa, com pedaladas fiscais, a mesma com a qual a ex-presidente Dilma caiu, tá? Nós vamos voltando crédito suplementar desde o começo do ano, com o orçamento totalmente furado. Nós sabemos que por mais que, se esse projeto, caso venha passar nessa casa, sabemos que não iremos ter dinheiro para contratar ninguém, porque a folha está totalmente estourada. Não é verdade, tá? Essa outra questão, só um segundo, essa outra questão do projeto em si, o projeto atual hoje, hoje o prefeito falou que ele estaria dando opção ao servidor, e não está dando opção. O projeto atual hoje dá opção sim ao servidor, dele continuar ou ele querer parar. O projeto ser aprovado não dá essa opção. E estive vendo algumas jurisprudências, esse projeto é inconstitucional. Por mais que chegou essa casa através do Heraldo do Bibi, um parecer, né? Acho que da GEPAN, né, Bibi? E um outro parecer, eu vejo, nós estivemos olhando, teve agora, do Dias Toffoli, agora uma outra decisão, mas assim, eu particularmente... Mas sob que aspecto, presidente? Inconstitucional, sob que aspecto? Vários. Não. Vários. É só você ver o entendimento que hoje, imagina só. Não, porque assim, para a gente poder até defender aqui a imagem do prefeito, precisa saber o que... Não tem que defender a imagem do prefeito, até porque ele expôs em rede social. Acho que todo mundo aqui tem rede social. Eu estive vendo. Eu não estou falando nenhum fato isolado. Estou falando apenas que esse projeto está tirando o direito do servidor. Está tirando sim. E nessa reunião que nós tivemos, o prefeito falou hoje que não iria mandar ninguém embora. E na reunião que os vereadores participaram aqui, nem todos estavam, ele falou que iria abrir alguns processos, foi aprovado recentemente até por essa Casa de Lei, um aumento significativo por uma comissão que futuramente iria julgar alguns servidores públicos através de alguns chefes. O chefe ia falar assim, realmente, esse servidor aqui, ele não me serve. Iria abrir uma comissão e essa comissão iria analisar. Mas não foi o que ele falou hoje. Mais uma vez, ele faltou com a verdade hoje. É que são coisas diferentes, presidente. Peraí, essa questão, uma coisa é que a gente acaba entrando em outras questões. O funcionário público, ele tem uma antiga, né, e até desconhecida ideia de que ele não pode ser mandado embora de jeito nenhum. E isso não é verdade, tá? Já tem agora, foi simulado pelo STF, que o funcionário público ele pode ser mandado embora. Essa estabilidade, ela tem um limite. Ela não é assim, eu passei no concurso, agora eu posso fazer o que eu quiser. Se o funcionário não estiver rendendo, não estiver comprometido com o trabalho dele, ele pode ser avaliado sim e ser mandado embora. Isso é uma coisa. Né? Não foi isso que o prefeito falou hoje. A questão de hoje, que ele não vai mandar embora, isso é óbvio. Todos os funcionários que já estão nessa situação de aposentados permanecem, né? E vão ser submetidos a um critério de avaliação. Por quê? Ninguém perguntou essa questão ainda, mas eu acho que convém a gente dizer por quê essa questão do critério. Até porque os funcionários que já estão aposentados hoje, eles estão numa situação de desigualdade com os demais funcionários. Por quê? Porque eles recebem 2 vencimentos, né? Eles recebem o vencimento do INSS, tudo bem, não está onerando a prefeitura em nada, porque quem paga é o INSS.
e o vencimento da prefeitura. Ou seja, ele já está numa situação desigual daquele funcionário que só recebe o salário dele. Né? Calma. Eu vou terminar. Vou passar a palavra para vocês. Eu vou terminar, depois vocês podem perguntar, se eu não conseguir esclarecer, a gente está aqui para isso mesmo. Tá? Então, o que acontece? Por que esse critério de avaliação? Porque a lei, ela diz o seguinte, o artigo 5º da Constituição, que é o nosso parâmetro para fazer qualquer coisa, que todos nós somos iguais perante a lei. Sim, somos iguais na medida dos direitos. Mas quando a gente vai aplicar a justiça, muitas vezes, para a gente conseguir deixar as pessoas iguais, a gente precisa desigualar as pessoas. E isso também é a Constituição que diz. Tá? Não sou eu que estou falando isso. Então, como é que faz isso? Se as pessoas estão em situações diferentes, para eu poder promover uma justiça, eu preciso criar critérios que possam diferenciar essas pessoas. Eu vou dar um exemplo e vocês vão entender bem o que eu estou falando. Por que as mulheres se aposentam mais cedo que os homens? Está na lei. Né? Não é a prefeitura de Juquiá que está dizendo. Quer dizer, então, que nós, mulheres, temos um privilégio de se aposentar antes. Nós podemos trabalhar menos que os homens. Certo? Então, isso não seria uma desigualdade? Né? Porque o artigo 5º está falando, todos somos iguais perante a lei, homens e mulheres. Mas, às vezes, é preciso desigualar essas diferenças. As mulheres são consideradas mais frágeis, então elas trabalham menos, até porque a gente tem uma carga em casa e tudo mais. Né? Outra questão para vocês entenderem, as mulheres, quando elas trabalham, elas têm direito à licença maternidade. Lógico, né? Ela ficou grávida, ela tem o corpo dela todo alterado em razão da gravidez, e ela tem 4, 6 meses de licença. Os homens, eles não têm o mesmo direito. Eles passam a ser pais e eles ficam uma semana de afastamento. Então, assim, são questões diferentes. Só um segundo, pessoal. Só um silêncio. Deixa ela completar, depois todos falam. Por favor. Doutora, só uma pergunta. A respeito do município não ter a previdência própria, e enquadrando esse projeto, o que a senhora explica a respeito do município não ter? Igual o secretário da Educação citou, acho que foi o Juninho, qual foi o município que foi Cajati que você citou? Cajati. Registro tem previdência própria. Cajati não tem sistema de previdência própria. Que implicaria algum problema aí do município nosso não ter a previdência própria? Não é obrigado. Né? A gente não é obrigado a ter previdência. A gente poderia até criar essa situação para o município de Juquiá. Mas não é obrigado. Porque, na realidade, não vai acarretar o município em termos de arrecadação do INSS, não, né? Porque não tira nada do município. Não, quer dizer, acarreta, porque o funcionário aposentado, ele continua na nossa folha, ele continua recolhendo INSS. Continua contribuindo. Doutora, uma análise rápida aqui. Boa noite a todos. Eu vejo assim, esse projeto serviria se todos nós brasileiros ganhássemos muito bem. Aí a gente podia opinar. Mas como nós brasileiros somos sofredores, né? A gente luta a vida toda para se aposentar e por aquele período ali de 5 ou 10 anos a gente ter esse direito, então por que a gente vai ser cortado agora? Eu vejo assim também, sempre estoura a corda para os mais fracos. Esse projeto serviria para os médicos, os advogados, o escalão mais alto, começar de cima para baixo, não de baixo para cima. Eu concordo com a visão da administração que tem que ter uma forma de economizar, mas não é mexendo com os mais fracos, os aposentados, que agora que estão para se aposentar, que precisam desse dinheiro para poder ter uma vida melhor. Então é nesse sentido que eu vou, sabendo da dificuldade que a administração passa, mas olhando o lado dos aposentados. Então minha visão é essa. Eu até entendo, vereador, até concordo, mas assim, na verdade, não é a prefeitura de Juquiá que está dizendo isso.
Essa lei, ela vem resguardar direitos, porque senão Doutora, o prefeito pode mandar todo mundo embora. Tudo bem, então que faça dessa forma, mas não dando esse poder para a gente aqui e nós depois sair na rua como nós fomos o culpado de tudo. Não, os vereadores então, não têm... Se nós aprovamos aqui um projeto aqui, dando poder para isso, abra uma PO para todos os aposentados, então, não colocando a culpa na gente aqui. É simples. Não, mas o Agora, projeto amanhã, é de depois autoria nós vamos ser do culpados na rua. prefeito. Não. É nesse Essa sentido. responsabilidade não recai sobre os vereadores. Lógico que não. Então não põe o projeto na casa. Aí não vai ser responsável, porque somos nós que vamos aprovar aqui. Mas não vai ser o prefeito. Então, se esse projeto não passar, aí eu quero ver o prefeito colocar todos os aposentados na PO. Aí eu falo que ele é macho. Como que não? Se está passando aqui na casa é porque é responsabilidade nossa. Cada um tem uma visão aqui. Sim, porque... Amanhã depois eu posso mudar. Mas eu estou com os aposentados. Eles são sofridos. Vamos explanar, eu gostaria de explanar a palavra também, doutora, se assim a senhora, né, explanar a palavra para os funcionários, a cada um, levante a mão aí. Pode ficar, a gente passa no microfone. Pode ficar, por favor. Pode vir. Quer vir? Eu quero falar aí. Cada um faz uma pergunta por ordem, né, o presidente? Pode vir então. Fica à vontade. Boa noite a todos. Boa noite. Todos já me conhecem, né? Aqui de Juquiá. Eu tenho 27 anos de prefeitura. Tenho 48 anos. Eu atingi o maior nível da prefeitura em questão de ganhos. O meu salário, R$ 2.300. Com o consignado, recebo R$ 1.800. A partir de hoje, eu só tenho direito ao quinquênio. Né? Levei 20 anos para receber 1/6 do meu salário. O meu salário é alto? Ou será que os comissionados da prefeitura, os cargos de confiança da prefeitura, são melhores que o meu? São mais baixos? O prefeito está preocupado com quem? Com quem ele quer colocar mais cargo de confiança? Porque foi nessa casa que tentou passar, não foi? Cargos com aumentos super altos. Será que está preocupado? Quando o prefeito entrou, tirou todos os nossos direitos. As meninas da limpeza pública, até hoje, recebem 20% da insalubridade. O direito que é garantido pela Constituição Federal, pela súmula, a senhora sabe bem. 20%. Eles protocolaram há 1 ano. Nós protocolamos a carreira dos profissionais de saúde dia 5 de setembro. Até hoje, nem sequer falou assim, ô, bendito, eu vou pensar no seu caso. Todos os dias nós trabalhamos, funcionário público, levantamos e vamos trabalhar. Não ganhamos 1 centavo a mais nem a menos. Sobre a aposentadoria na Constituição Federal, eu quero deixar bem claro para vocês. De acordo com a norma constitucional, é vedado ao serviço público a percepção simultânea do proventos de aposentadoria com a remuneração de cargos em emprego em função pública. Dessa forma, à primeira vista, poderíamos afirmar que o servidor não pode continuar trabalhando após a sua aposentação. Todavia, existem situações que não são alcançadas pela vedação percebida no disposto constitucional, sobretudo aquela onde o servidor tem os seus proventos de aposentadoria, pago pelo INSS. O funcionário público vinculado ao município, desprovido do regime próprio, mesmo sendo estatutário, será vinculado obrigatoriamente ao regime geral da Previdência Social, gerido pelo INSS. Vertendo contribuições previdenciárias para o órgão devido à não existência da previdência própria. É valoroso destacar que, nessa situação, os proventos de aposentadoria que serão recebidos pelos funcionários públicos serão suportados única e exclusivamente pelo INSS e sem qualquer ônus para o município.
Deste modo, o funcionário público que se aposentou pelo INSS tem o direito de permanecer em seu cargo público, exercendo suas funções e percebendo os mesmos direitos conquistados antes da aposentadoria, antes da aposentação, sendo lícita a acumulação dos seus proventos de aposentadoria com a remuneração recebida pelo exercício de sua função junto ao município. Desta maneira, podemos dizer que o caso do servidor público que se aposente pelo INSS poderá continuar exercendo as funções públicas, percebendo em conjunto os valores oriundos de sua aposentadoria de seu cargo. Pela Constituição Federal não é proibida, porque nós somos aposentados pelo INSS. Seria proibido, sim, se tivesse uma previdência própria. Aí, sim, nós estaremos ilícitos e seria ferida a Constituição Federal. Nesse caso, nós não estamos. Sobre o senhor prefeito, ele deveria estar aqui, né? Porque se ele está eleito, foi porque nós colocamos. Eu acho que tem muito mais coisas importantes nessa cidade para fazer do que tentar perseguir funcionário público. Sobre o prefeito, há 1 ano, quando ele assumiu, há 2 anos, a primeira coisa que a Secretaria de Saúde chegou, a secretária de Saúde chegou, nem sequer falou assim, como que vocês estão, a saúde de vocês? Não, a partir de hoje, vocês vão ter um apontamento no seu ponto de serviço, seu pontinho lá de serviço. É isso que nós somos perseguidos todos os dias. Foto tirada do nosso ponto. Isso acontece, senhores vereadores. E aí, eu peço para a prefeitura, você tem certeza que eu peço para a prefeitura, Célia, o seu salário? Quantos anos você tem? 18 anos. Tá? O meu plano de carreira, que é o diferenciado, talvez, dos professores, digno de um professor receber 4 mil, desculpe dizer, poderia receber até 10 mil. Eu acho que tem que receber menos cargo de confiança, porque nós não precisamos. O nosso município é muito pequeno para isso. Tem coisas muito mais importantes para a gente fazer do que simplesmente ficar sentado, olhar uma aposentadoria. Se o prefeito quer trabalhar, então que trabalhe. Ele sabia que ia ser difícil. Nós sabemos que vai ser difícil. Nós trabalhamos na saúde todos os dias. Todos os dias nós aguentamos pacientes, choramos por pacientes porque não tem recurso. Eu sei que para a prefeitura é difícil, nós sabemos disso. Mas querer jogar nas nossas costas dos aposentados, eu posso me aposentar, pedir minha aposentadoria especial, fui negada, vou entrar com recurso. Eu, como me aposentar, eu quero sair, porque eu tenho outro objetivo. Mas se eu tivesse, e mais os meus colegas querem continuar? Gente, se eu me aposentar daqui 10 anos, meu salário vai ser 2.500. A cada 5 anos da prefeitura que eu trabalhei, eu ganhei R$40 a mais do meu salário. E ainda querem tirar um direito que é meu, que a briga vai ser feia. Eu acho que todos os funcionários. Está na hora de a gente, funcionário, parar de ser bobo e parar de ter medo. Porque todos os vereadores que estão aqui e o prefeito que está ali, nós colocamos para olhar a nossa casa comum, que é Juquiá. Se a prefeitura está tão preocupada, então por que ela não faz os funcionários? Porque lá é garantido na Constituição Federal. O funcionário público ele tem que morar na sua cidade e só sai da cidade se o prefeito permitir que você more em outro lugar. Não estou dizendo que a pessoa que trabalha no outro município, trabalha aqui, mora no outro município, não tenha direito de morar na sua cidade. Tenha, mas vamos fazer as coisas certas. O que precisa tirar? Porque quando o prefeito colocou aqueles cargos de comissionados, comissões que ele queria colocar de confiança, com aquele super salário, ele não pensou no peso que ia ter na prefeitura. Porque eu tenho que pagar, os meus colegas aposentados têm esse direito, que nem colocou, vai se aposentar com 2.000, tem colega meu que se aposentou com 1.700, gente. E agora pegou a aposentadoria, vai bancar a faculdade da filha. Ela tem condições de continuar trabalhando. Não é justo o que vocês estão fazendo. E não é justo se vocês fizerem isso. Porque daqui 2 anos nós vamos cobrar. Vocês podem ter certeza. Não é questão de ameaça, é questão de respeito. Não vamos trabalhar contra o prefeito. Nós nunca, os funcionários da saúde estão aqui, nós nunca trabalhamos contra o prefeito. Sempre fomos a favor de qualquer prefeito que estivesse aqui. Projetos dignos têm que ser aprovados, sim. Concordo com vocês quando vocês aprovam projetos do prefeito. Sou a favor de alguns projetos do prefeito, mas esse não. Eu acho que esse passou do nível do respeito com a gente, funcionário público. Se ele tivesse um pingo de dignidade, ele estaria aqui defendendo o ponto dele. Porque nós confiamos nele, porque eu votei nele. Me arrependo de ter votado, mas votei. Me arrependo porque no primeiro dia que a secretária de saúde foi lá, ela nem perguntou para a minha cara como que eu estava como funcionário público, queria saber o meu ponto.
É isso que a gente é tratado. 27 anos, gente. Eu não entrei aqui por cargo de comissão, não. Quem é funcionário público, entrou para o concurso, sabe disso. Senta as nádegas na cadeira, estuda noites e dias. Para vir agora um prefeito dizer que eu sou peso, que meus colegas vão ser peso para a prefeitura. Peso são os cargos comissionados que tem nessa prefeitura. Para que tantos cargos comissionados? E vocês, vereadores, deveriam estar preocupados também, eu creio que estão. Será que a conta da prefeitura é certa? Será que aquela licitação que passa lá na prefeitura é certa? Será que cada peso... Eu vou contar uma coisa, que aqui as meninas, as mulheres estão de respeito. Nós temos um papel higiênico no centro de saúde, gente, que quando a gente vai fazer a higiene íntima, a gente não faz, porque o negócio coça. A gente leva papel higiênico da nossa casa. Né? Teve momentos que a gente levou produtos bons de limpeza, porque nem se isso estava indo. Um dia eu cheguei na sala de odonto, nem sequer produto tinha para limpar. E eu fui lá e comprei e coloquei, porque não é justo um paciente chegar e ver uma coisa digna. Nunca desrespeitei. Está meu colega Edivaldes aqui. Quantos anos você tem, Edivaldes? Quase 30. Não vou perguntar o salário dele, porque é até ridículo para um dentista. Ridículo para um psicólogo, para um farmacêutico. Nem vou perguntar para você quanto que é o seu salário. É ridículo, gente. É ridículo. E dizer para mim que uma prefeitura, uma cidade que tem... Quantos bancos nós temos? Onde tem banco, tem dinheiro. Não existe banco numa cidade que não tem dinheiro. Está errado alguma coisa? Eu acho que a prefeitura tem que fazer o balanço. Concordo, não sou contra, gente. Mas vamos pensar no funcionário público. Está aqui meus colegas. Quantos anos estão aqui trabalhando? Eu não vejo ninguém de mau humor. Vejo professor. Se trazer um professor aqui, eu vou dizer que tem professor, coitado, que até dá roupa para aluno, porque sabe o que é difícil. E muito mais para vocês, funcionários, eu vou dizer, essa onda que está vindo contra a gente, funcionário, vem lá de cima. Funcionário, desculpa, vem lá de cima, sabe por quê? Eles estão colocando a culpa nos funcionários do déficit público da prefeitura, mas não somos, não. Isso que eles estão fazendo conosco. Sobre mandar embora, sempre teve. Funcionário nunca teve estabilidade. Mas sabe como funciona, seus vereadores, os processos para avaliar o funcionário? É de acordo com o que você vai para o prefeito. Se você for muito assim com o seu chefe de confiança, ou se você fazer tudo o que o seu prefeito quiser, aí o seu processo vai ser maravilhoso. Caso contrário, você fale contra ele e garanto a você que semana que vem ele vai tentar tirar um direito meu, porque tem direitos meus que podem ser tirados, porque eu estou falando. Mas se a gente se calar hoje, nós como funcionário, nós vamos perder. Tem um poema que eu acho muito lindo e bonito. E é assim que acontece, se a gente tiver medo. Na primeira, é de Eduardo Alves da Costa. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim. E não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem, passam nas flores, matam o nosso cão. E não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz. E conhecendo o nosso medo, avançam-nos a voz da garganta e já não podemos dizer nada. Nada. Se a gente se calar agora, eu vou dizer para você, vai vir coisas piores. Aquele agrado que o prefeito nos fez, de dar-nos uma folga do nosso aniversário, gente, quando eu vi aquilo, eu falei, gente, vai vir coisa pior. Porque há muitos anos nós pedimos e nunca foi feito. Nunca foi feito. Tivemos uma firma que mandaram para o centro de saúde para tirar a insalubridade dos funcionários, que até hoje recebem 20%. Mandei lá questionando dessa firma, que nem sequer falou com nenhum funcionário. E o prefeito simplesmente tirou. Por que tem que tirar de mim e dos nossos colegas? Não dá para fazer de outra forma? Não dá para pensar? É difícil, eu sei que é difícil. Não estou dizendo que não é fácil a prefeitura. Nós mandamos um projeto que está até com o prefeito disse que, ó, Toninho, já te elegi prefeito. O vereador Toninho, eu sei que para a prefeitura, esse plano de carreira talvez seja um pouco difícil, mas dá para analisar. Se você diminuir o seu cargo de confiança, você dá para analisar. Não precisamos tanto. Temos muitos funcionários competentes que poderiam estar ocupando muitos cargos de comissionados e não receber um centavo a mais. Está ali a nossa farmacêutica, temos nossos técnicos.
Gente, o salário deles é ridículo. É ridículo. Uma psicóloga ganha líquido R$ 1.800. Gente, se a prefeitura pensar e administrar bem, ela vai saber que entre investir em médico, ela investir no psicólogo, ela investir no nutricionista, ela vai reduzir o custo da prefeitura muito, muito. Porque as pessoas precisam de saúde e aprender a comer bem. Médico cuida da saúde, nutricionista cuida muito mais. Farmacêutico entende também muitas coisas de saúde e vai diminuir muitos custos. Então, o que eu peço a vocês, vereadores, que com dignidade e respeito, que nós elegemos vocês, que vocês nos tratem com o mesmo respeito e com a mesma dignidade e não passem esse projeto. Se ele quer mandar a gente embora, devolve para Pilatos aquilo que é dele. Ele que faça, ele que manda, e os funcionários vão entrar na justiça e o que aconteceu, o que acontecer. Porque até Lúcifer acredita em Deus, se prostra para Deus e adora a Deus. E nem por isso ele é bom. Muito obrigada. Eu gostaria de passar a palavra ao Franklane aí. Boa noite. Boa noite. Então, amigos, desculpa, eu cheguei meio chorando aqui, que a colega falou poesia, que fino, que bonito, né? Muito parabéns aqui pelo que a colega falou. Eu venho como membro, como diretor da Secretaria de Planejamento e Organização do Sindicato de Servidores. Eu venho em nome do diretor Otávio falar coisas aqui, o ponto de vista do sindicato. O nosso ponto de vista é baseado no papel e não houve alteração. Então o que vale é o que está no papel. Aqui o que o prefeito fala no vídeo, o que é comentado aqui, não é o que vai ser obedecido nos próximos anos. É o que está no texto, é isso que importa, é o que está no texto. Os dispositivos constitucionais que disseram, eles liberam. Aqui, com relação a essa parte constitucional, não há impedimento. A jurisprudência do STF no sentido de liberar o trabalho, isso é comum, isso é uma prática. Os municípios que têm uma previdência própria, situações especiais, como os militares, aí não dá. Mas no caso do aposentado, isso não há impedimento. Mas conversando com os colegas do diretório, tem umas coisas aqui que eu tenho que conversar que são institucionais, que eu peço que fiquem registradas porque são a nossa contribuição oficial feita às pressas, porque isso caiu como uma bomba, né? E a gente só está falando dos aposentados. Ainda vamos falar dos 20%. Desses mistérios, entendeu? Então é pesadão, não dá para falar isso numa sessão só. Esse tipo de discussão é coisa de plano de cargo, salário e carreira que nossa cidade não tem e que leva meses para ser concluído. A gente tem que se concentrar no planejamento básico. A nossa cidade não tem plano diretor de desenvolvimento integrado, não tem plano de cargos, salários e carreiras. Aí quer mexer no ponto pontual nos aposentados. Escolheram para absorver a pecha de problema público os trabalhadores mais experientes, que ganham esse salário com essa diferença miserável. Que vergonha. O Sindicato de Servidores Municipais é contra a redução de direito trabalhista, da discriminação contra os trabalhadores mais experientes e da ameaça ao direito da estabilidade. Aqui estamos falando dos trabalhadores concursados eleitos por meritocracia. Não é indicação política, esses cargos inconstitucionais. Eu estava lá no fórum, vai ter que sair tudo, um reset, e reiniciar a prefeitura. Todos os cargos
comissão inconstitucionais. Foi também uma ação de inconstitucionalidade. São dois processos, uma bomba aí que vai ter que começar tudo de novo, como se fosse uma troca de governo, que vai ser tudo, até cargo de terceiro escalão, cargo técnico, que não era para estar sendo colocado ali pelo prefeito, por encaixe político, até isso, que era para ser concurso público, né, que é coisa de Estado e não de governo, até isso, os conselhos, né, coisa que era para ter autonomia, está tudo controlado. Isso é um autoritarismo. Isso é uma coisa, sei lá, vamos continuar aqui as coisas que o sindicato escolheu. Nós recomendamos que o desemprego seja reduzido através da criação de condições que atraiam e criem empresas e promovam o desenvolvimento. Porque algumas pessoas nos comentários da internet usaram essa questão aí para liberar vagas para os mais jovens. Ora, esses trabalhadores, eles não é que eles têm filhos, eles têm netos, eles cuidam de netos. Então, vamos tratar eles que nem a mulher, né? Vamos tratar com questão de igualdade, mas levar em consideração um ambiente complexo. A coisa não é tão simples assim, isso aqui não é uma brincadeira. Vamos ter uma abordagem de sistema complexo para cuidar da nossa máquina pública, que tem vários fatores. Entendeu? Não é brincadeira isso aqui. Nós somos contra este apagão de conhecimento na equipe. Vocês viram aqui, a funcionária chegou aqui e já jogou uma poesia aqui. Que qualidade. Onde que um novato ia chegar até essa atitude de ganhar o debate aqui, mostrar cultura, assim? Então, os trabalhadores mais experientes, eles também são pessoas mais experientes. Não é só questão profissional. É conhecimento de vida, coisa para contribuir para a gente criar esse ambiente de harmonia, um ambiente democrático. A experiência é vital para a qualidade do pensamento público. Tomara que não acabe a bateria aqui. O sindicato defende a geração de receita própria para valorizar os profissionais, oferecendo um merecido futuro próspero. Já pensou, todo mundo, quem vai querer fazer concurso aqui numa cidade que não quer que o profissional tenha nos próximos anos um salário gordo, essa diferença de poucos reais, essa diferença miserável? Entendeu? Ninguém vai querer prestar concurso. Se bem que o povo presta por causa do desespero, do desemprego. Mas, poxa, o ideal é que a prefeitura busque geração de receita própria. Eu já passei aqui na sessão anterior, eu vim aqui, eu trouxe da USP, coisa fina, gente, com soluções técnicas para promover o desenvolvimento sustentável, para gerar receita própria, aproveitando a biodiversidade de nossas florestas. Por quê? Por enquanto, né, pelo menos por enquanto, o novo presidente não cancelou, não saiu oficialmente do Acordo do Clima. Ele quer, né, a gente sabe que o nosso país já não vai mais sediar a Conferência do Clima. Que vergonha, o Brasil quer uma liderança ambiental, não é secretário de Meio Ambiente. O Brasil quer uma potência ambiental, uma potência ecológica, respeitada no mundo inteiro como uma potência ambiental. Já não vai mais sediar a Conferência do Clima. Mas a lei está aí, a gente ainda não saiu oficialmente. E os 12 milhões de alqueires que o Brasil vai ter que reflorestar são 60 bilhões de reais. Então o que acontece? É muito dinheiro que poderia ser gerado, em vez de descontar e tirar isso do trabalhador. Isso é uma afronta ao Estatuto do Idoso. Isso é uma discriminação contra o idoso. O sindicato acha isso um crime, assim, jogar na cara do trabalhador, é contra a dignidade do trabalhador. Eu não vou precisar subir de novo para falar, mas caso conversemos aqui sobre esses 20%, o sindicato é a favor que a porcentagem de servidores efetivos nos cargos de comissão, de diretoria, integrando esse plano de cargos, salários e carreira, seja da maioria e não de 20%. Depois eu quero ver se é isso mesmo. Se for isso, se for só 20%,
limitando a quantidade de servidores efetivos, é outra fonte dupla no mesmo projeto. Isso é um ataque antidemocrático, isso é autoritário. A doutora falou que a lei é assim. Calma aí, quem vai interpretar aqui os vereadores, eu até ia falar de lá, porque aqui quem decide o povo, aqui os representantes, mas isso é discutido, não é assim a interpretação, senão fica uma coisa autoritária, uma coisa jogada, imposta. Depois, além de pagar esses servidores que vão conseguir voltar pela justiça, que é o que tem acontecido, vai ter que pagar o novato que entrou, porque não pode demitir porque é concursado, e mais a indenização de sabe-se lá quanto, por um dano moral gigantesco desse. Isso vai acabar com a nossa prefeitura. E tem que pensar no longo prazo, na estabilidade financeira, na sustentabilidade financeira. Nós defendemos que a quantidade de cargos efetivos seja de 70%. Se for isso mesmo, a gente depende de uma grande maioria para ter uma carreira próspera, para aumentar ainda mais o salário, mas para o servidor se especializar, que são pessoas super especializadas. A Alexandra está ali, nós conhecemos a doutora Pituta, que é uma excelente dentista. Vamos perder, entendeu, no futuro, vários profissionais super experientes, o doutor Edivardes também é outro dentista, vamos perder vários profissionais, por quê? Porque estão chegando no final e vai colocar um novato no lugar. Olha que perigo. O sindicato defende a criação de um plano de cargos, salários e carreiras municipal, elaborado com apoio acadêmico. Então, a gente pode pedir suporte para a academia, para o Instituto de Pesquisa, para fazer trabalho de qualidade. Não precisa, assim, não é difícil não, vamos pedir ajuda, vamos falar com especialistas. Não é difícil não, é batata, é facinho. É mais fácil que os problemas gerados por essas decisões autoritárias do prefeito. O sindicato defende a imediata abordagem de assuntos estratégicos importantíssimos, como a elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Se o prefeito impor prejuízos aos trabalhadores mais experientes, o sindicato vai debater uma greve em defesa dos trabalhadores mais experientes. Depois eu quero ver os textos, vamos comparar, que disseram que tem argumentos constitucionais, eu também tenho, vamos comparar, eu quero ver aqui, não chegou na minha mão, disseram que estava com o senhor Hercias, eu quero ver esses papéis. A parte da Constituição que impede os trabalhadores. E tem também, do outro lado, a jurisprudência em favor do trabalho conjunto, da conciliação, de uma aposentadoria merecida e da continuidade do trabalho. Aí, para não precisar votar depois, tem esses agentes políticos de livre nomeação. Queria saber se isso é cargo de comissão, de confiança, porque no papel que eu tenho está separado. Eu sei que são os indicados pelo prefeito aí, já fala coisa política aqui. O que é esse tipo de cargo exótico, que eu não entendi, eu procurei na Câmara, pedi ali, essa palavra não é familiar. Então, na prestação que eu consegui através da Lei de Acesso à Informação, eu peço depois para advogados da Prefeitura, o que são esses agentes políticos de livre nomeação? Por que foram declarados separados de cargo de comissão e cargo de confiança, quando eu pedi para a Prefeitura, através da Lei de Acesso à Informação, quanto a Prefeitura gastava com cargos efetivos, né, nós trabalhadores, terceirizados e de comissão. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. O nosso amigo pediu aí para estar falando, Alex, de vermelho lá. Passa o microfone, por favor. Do seu lado aí. Isso, exatamente. Boa noite a todos. Boa noite. Eu sou eu vou fazer 8 anos, né, na casa. Eu tenho vários departamentos, a prefeitura, são divididos em vários departamentos. Motorista, né? Então, e eu faço parte de um setor na prefeitura muito importante, sou motorista da prefeitura, aonde move, é o CPU da prefeitura, é a função, é o setor da transporte, né? Então, eu vi que fugir um pouco do contexto do que se trata aqui na casa hoje, mas eu vou falar diretamente sobre a questão do projeto que está aí para ser aprovado, pedindo aprovação para casa, né? Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu trabalho na área da saúde, independente, porque pode ser na educação, qualquer lugar. Eu estou aqui do lado do motorista, trabalho na educação, ele pega 4 horas da manhã. Eu não tenho horário para sair de casa. Eu saio de casa 1 hora da manhã,
eu saio de casa às 2 horas da manhã, eu não tenho horário para parar. Minha celebridade eu ganhava 40%, eu lido com pessoas doentes, pessoas que sofrem câncer, pessoas que têm vários problemas. Me tiraram 20% da minha celebridade. Eu me esforço o máximo possível para me fazer pelo menos 60 horas extra, que às vezes passa dessa quantidade, mas se passar, vai para o banco, eu só recebo 60. Eu não tiro R$ 1.800 por mês de pagamento. Se vocês não acreditarem, eu vou em casa agora e pego meus delitos, mostro para vocês. Eu não consigo tirar R$ 1.800 na prefeitura. E sobre a questão da aposentadoria, eu vou falar para vocês uma coisa bem sincera, senhores vereadores, são todos meus amigos, né? Tem uns que não tem muita amizade, mas aquele é irmão do Renato, né, que mora em Cedro. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu ainda não sou aposentado, mas eu vou me aposentar, porque eu estou trabalhando para isso. Eu estou contribuindo para isso. E se amanhã ou depois eu me aposentar, eu contribuir para me chegar naquele objetivo. E o direito que eu tenho de continuar trabalhando, isso é uma coisa minha. Quem vai optar se eu quero continuar a trabalhar sou eu. Eu estou apto a trabalhar, eu vou trabalhar. Se eu não quiser trabalhar mais, fala, olha, me aposentei, me desligo da prefeitura, valeu, muito obrigado pela atenção. Sobre a questão, pelo que eu entendi, o projeto do prefeito, e o vídeo no Face que ele colocou, ele está tirando o meu direito. Tirando o meu direito. Ele está impondo que eu opine para mim ou trabalhar ou me aposentar. E aí? Quer dizer que eu vou me aposentar, quer dizer, vou deixar a aposentadoria. Eu vou continuar trabalhando. Tá bom. Aí amanhã depois mexe na lei, vai para mais 10, 15 anos. E aí, quem que vai me ajudar nessa aí? Complicado, né? Então, o direito é meu, isso é meu, adquirido. Ninguém tira. Você entendeu? Ninguém tira. Então, é justamente isso que eu estou falando. Porque foi colocada a questão, a doutora ali, a senhora advogada, foi colocada a questão sobre o faturamento. Se eu me aposentei e tiro R$2.000 da aposentadoria, é meu. Eu contribuí para aquilo. Eu contribuí para aquilo. O que eu trabalho, o que eu ganho na prefeitura, é da prefeitura, não tem nada a ver. Eu estou prestando a minha mão de obra. Eu estou trabalhando. Eu não estou lá à toa. Entendeu? O que eu ganho do INSS, seja R$2.000, R$3.000, é meu. Isso é meu. É uma coisa revoltante. Então, senhores vereadores, como ela falou, foi muito feliz na colocação dela, né? Eu, sinceramente, eu nunca estive aqui nessa casa e nunca observei. Mas eu vou começar a observar agora em diante. Tem projetos que a prefeitura pega, coloca para vocês aqui, são projetos válidos, parabéns para vocês. Mas tem projeto que é feito pela prefeitura, igual foi falado, por que mexer com a gente que é fraco? Parabéns você que falou isso aí. Ótimo, sabe? Tem o meu apoio. Por que não mexe com o alto escalão? Tem gente da prefeitura que ganha quanto? Precisa disso? Quer economizar? Veja direitinho por onde começar a economia. Não é mexendo por aquele que ganha uma micharia, que levanta cedo, não tem hora para chegar em casa, passa o dia inteiro aguentando desaforo, segurando conversa dos outros. Então vamos pensar um pouquinho aí, vocês, vereadores, na hora de aprovar esse projeto aí. Porque se aprovar realmente, olha, eu da minha parte vou falar para vocês, eu vou ficar muito indignado. Muito mesmo. É só isso que eu tive que falar. Passa a palavra agora ao vereador Pablo. Boa noite a todos. Senhor presidente, boa noite. Boa noite, nobres vereadores. Na verdade, eram duas perguntas, mas ficou quase no ar ela respondida. Eu gostaria de saber o viés econômico para isso, Júnior, como você vinha falando, dos seus professores. Se ele chegou no teto máximo, ele está recebendo aquele valor X. Só que, consequentemente, você está precisando de outros professores ou de qualquer outro funcionário da área, lá da educação.
Se você dispensa esse aposentado, que tem o teto máximo, para suprir isso, não vai ter os encargos também para contratar outro? Não vai chegar no mesmo teto que já está lá? Não vai ter que investir na formação dessa pessoa que já é acadêmica, mas tem que se preparar muito mais? Não vai ter mais gasto também com esse funcionário? Concurso, né? Vai ter que gerar concurso para isso? Então, vereador, quanto a essa questão da economicidade, ela é pujante, né? A questão dos encargos, o nosso regime é estatutário, né? Infelizmente, por exemplo, essa semana eu fui fazer a rescisão de uma professora que se aposentou e pediu exoneração, e o acerto dela lá foi irrisório por conta que é um regime estatutário, não é seletista, né? A gente não paga a multa e toda aquela situação. Agora, o fato é que eu, como um profissional, no final de carreira na educação, eu consigo, com o salário inicial, manter 2. A questão de justiça, pessoal, de forma alguma eu quero tirar o mérito dos colegas que já trabalharam por longos anos, árduos anos, se dedicando, como eu falei de início, à questão pública, ao povo juquiaense, né? Mas a questão é que nós que estamos, eu, por exemplo, eu sou um secretário que eu acompanho todas as situações, o orçamento, receita, despesa, preocupado com... Hoje, por exemplo, eu verifiquei as contas do Fundeb, por exemplo, para fazer a folha de pagamento. Eu tenho lá no Fundeb hoje R$297 mil. R$297 mil, falta um repasse de ICMS na terça-feira antes do pagamento. A folha de pagamento que a gente manda pro banco, né, é de quase R$600 mil, fora os encargos que a gente vai pagando depois, INSS, quando dá para pagar, é consignado, e aí vai pagando. A situação é essa. De agora para frente, a minha capacidade de investimento, o Juquiá está crescendo. Por exemplo, nós estamos investindo em creche, né, aumentando creches. Eu pedi, pelo amor de Deus, para o prefeito para deixar eu efetivar 3 ADIs e mais 2 merendeiras. Eu não consigo fazer isso. Eu sei que é difícil, é dolorido para quem vai ser atingido de imediato, mas como eu disse para vocês, eu não vejo uma possibilidade de poder de investimento em recursos humanos na prefeitura se não começar a cortar essas despesas. Isso Júnior, vai ser paulatino um ao longo do tempo. Júnior, mas estão cortando desde o início já. Já cortaram hora extra, já diminuíram a insalubridade. A situação está ficando ruim para o funcionário público. Sim. E assim, eu vejo, no meu ponto de vista, sim, vocês passaram aqui até uma declaração aqui, o funcionário dizer se ele quer continuar trabalhando ou quer se aposentar. Aqui, documentalmente, vocês estão coagindo eles. Isso aqui eu entendo que vocês estão coagindo. Ou eu me aposento ou eu continuo trabalhando. E o direito adquirido do cara? Onde fica? Você diz com relação aos aposentados ou quem vai se aposentar? Com relação a quem vai se aposentar. Sobre essa questão... A pessoa está se aposentando, ele quer ajudar o primo, o sobrinho, o neto, o filho, se formar. Não consegue. Eu me formei porque minha mãe me ajudou. Ela se aposentou e continuou trabalhando, senão eu não me formava enfermeiro. Eu entendo a situação de vocês, a situação dos colegas profissionais da prefeitura, mas essa é a situação. A administração, o executivo está trazendo uma demanda, uma problemática, um problema que é latente para a questão do funcionalismo, do custeio do funcionalismo. Agora compete aos nobres vereadores analisarem os prós e os contras dessa situação. Qualquer alteração de lei, há prós e há contra. Né? Tem pessoas que são beneficiadas e pessoas que são prejudicadas. É sempre assim. Para isso existe essa casa de leis. Vocês que decidem. O executivo, ele pensa nas possibilidades para continuar mantendo, né, o serviço público, mas ele não pode fazer nada sem passar por essa casa de leis. Então, eu acho um equívoco até determinados posicionamentos, agressões e tudo mais, sendo que esse é o momento para se discutir, para conversar, para dialogar, para que vocês, os nobres vereadores, consigam expor os seus pensamentos, os colegas profissionais,
eu na condição de executivo. Esse é o momento. Então, não pense que aqui eu vou ficar chateado com os meus colegas que vieram aqui expor o pensamento deles, de modo algum. Cada um tem o seu direito de externar o seu pensamento, o seu posicionamento em tudo. Né? Por isso o Brasil é um país democrático, graças a Deus. Só que nessa administração não está sendo democrático, não. Está sendo goela abaixo mesmo. Sobre qual aspecto, vereador? Tudo. Essa Câmara aqui aprova tudo. Tudo que entra aqui aprova. Aí aprova no contexto geral. E os vereadores que são contrários a isso aqui? Leva a fama, a mesma coisa. Viu, Júnior? Júnior, eu acho o seguinte, eu acho que realmente a responsabilidade também é do Executivo, como é do Legislativo nosso, e eu acho que tinha que ter um pouco de mais a respeito dos projetos desse tipo aí, porque, veja bem, como citou a Alessandra lá, quer dizer, e os próprios funcionários sabem que nós tivemos aqui o projeto do plano de carreira dos magistérios, quer dizer, da educação. Realmente foi aprovado o plano, quer dizer, hoje você encontra a mesma dificuldade, você entendeu? Quer dizer, eu acho que nós vereadores, nós 11 vereadores, aí os que não vamos ser eternos, até os próprios executivos, nós temos que se unir, nós temos que trazer para Juquiá, não é mexer igual foi mexido. Tem problema hoje o executivo nosso, a anterior tinha o problema, mas não vinha na carne só do funcionário. Quer dizer, hoje tem problema de uma conta, taca a iluminação pública na pessoa, no usuário que não tem iluminação pública. Tudo bem, o cara paga. Quer dizer, tem problema no magistério, taca o projeto, passa, tira do magistério. Aí tem o problema da insalubridade, tira a insalubridade, tira os direitos de hora extra, tudo bem. A gente sabe que tem que ser feito. Realmente o país nosso, em geral, tem municípios até piores do que o nosso. Mas eu não vejo, às vezes, uma situação, uma alternativa do executivo. Olha, pessoal, nós vamos reunir todos os cargos comissionados lá e todos os cargos de confiança, os adquiridos, com salários mais altos, eu até não sei se é permitido, mas o que nós podemos fazer para poder cortar, igual citou a funcionária lá? Porque, veja bem, eu estou vendo no executivo, todo o problema que está tendo lá, como citou o nobre vereador Bibi, vem em cima da casa de leis. Tudo bem, temos que resolver, mas nós vemos aí, teve o problema dos taxistas, quer dizer, o problema é que nada contra, já passou o projeto, o cara adquiriu não pode ser mais, se faleceu, ninguém tem mais o direito, quer dizer, tem que entrar na pessoa, é correto? Foi correto, passou. Todo o problema que está sendo resolvido, que tem lá para ser resolvido. Teve aquele cargo que eu citei aqui, do projeto que teve aquele problema do nível de escolaridade, quer dizer, teve o problema, mandou para casa, teve aquela polêmica, hoje tem processo no Ministério Público, tem funcionários hoje que não falam comigo porque diz que eu fui o culpado, você entendeu? Falei que o projeto era inconstitucional, discutimos nessa casa aqui, quando o presidente votou na época, hoje ele realmente está de consciência que o caso não teria que ter passado. Eu vejo hoje um funcionário que fala, você estragou minha situação porque eu ganhava 5 mil, hoje eu ganho 1.400 porque eu não tenho... Quer dizer, então, são coisas, como citou o nobre vereador, e perantes aos cargos comissionados que estão aqui, que o problema está vindo para casa realmente. Você entendeu? E como citou a Alessandra lá, eu tenho aqui, não é porque é minha irmã, não. Eu vejo lá, eu pego no portal de transparência, eu pego todos os meses o salário de Vossas Excelências. Eu vejo lá minha irmã com R$ 2.800, o salário bom para ela, mas ela é uma farmacêutica formada de qualidade, não é porque é minha irmã, não. Está aí o secretário de saúde que me diga. E procura o senhor Choquito, antigamente, como é que ela é uma funcionária. E não desfazendo de cargo nenhum comissionado lá. De cargo nenhum da sua formação, da formação do secretário do Meio Ambiente, do Hercias, pessoas capacitadas. Mas eu acho que a coisa, eles querem cortar num lugar que não dá para cortar mais. Não dá para cortar mais. Então, eu acho que o problema é o seguinte, nós temos que fazer o quê? Vamos unir com o prefeito, porque ele tem problema para resolver também. Eu acho que a cabeça dele também, ele tem problema igual nós temos. Quando nós saímos na rua, ele, quer dizer, tem a cobrança. Vamos, sei lá, vamos juntar o secretário que tem mais intimidade, vamos trazer uma empresa, algum imposto de fora, porque é a mesma coisa, daqui a pouco tem um problema, vamos aumentar o imposto aqui no município. Tirar de quem, meu Deus do céu? Mas o imposto de quem que nós vamos tirar? Só uma parte, vereador. Sem contar que um projeto futuramente, acho que questão de dias, irá vir para essa casa do IPTU. Mais uma bucha. E outro problema do IPTU, eu citei esse problema aqui, quer dizer, o projeto do IPTU veio, eu fui contra, porque é pouco o IPTU que se paga aqui, é pouco. Eu entendo que o IPTU é pouco. Até eu cito uma casa aqui que vale R$500 mil, a pessoa paga aí R$400 por ano, é pouquíssimo. Mas a pessoa não está habituada àquilo.
A lei da calçada, eu sou favorável, acho que está correto. Você entendeu? Tem que fazer, tem que ser feito. Realmente, dá um prazo para a pessoa. Agora, quer dizer, são coisas, hoje, se tiver um cidadão lá que colocou uma taxa lá que não pode tirar, tirou uma terra para fora, tem que pagar R$100 e poucos. Quer dizer, vão tirar de quem? Sim. Eu pergunto, quer dizer, o caso do magistério, quer dizer, hoje os professores estavam na escada muito alta, entendo, brecou, então, mas continuou o mesmo problema. Sim. Então não resolveu o seu problema na educação. Como eu disse daquela época, sobre o plano de cargos e sobre o plano de carreira dos profissionais do magistério, vereador, eu não disse que resolveria. Eu disse que... citou aqui que resolveria o problema, que ia chegar numa escala que não teria mais condições de pagar. O senhor está citando pela segunda vez hoje aí, até no dia nós tivemos aqui da LO, que teve o mesmo problema que já estava com o problema do magistério. Quer dizer, então, o que houve? Sim, o problema seria maior. Se o Fundeb diminuiu alguma coisa, a gente sabe disso. Na época, vereador, eu disse que levariam anos para que se estabilizasse essa equação. Ou seja, o equilíbrio entre o que a gente recebe de Fundeb e o que a gente gasta. Levará anos para recuperar. Agora, com relação a esse projeto e ao que você disse, Toninho, eu acho bacana essa questão do diálogo, essa questão da conversa, tentar conversar e dialogar e discutir a situação, talvez escalonar. Um exemplo dessa situação da planta genérica bem conversadinho e bem estruturado. Agora, esse projeto que está aqui na casa hoje em discussão, ele vem por conta de uma necessidade pujante do Executivo. Os nobres vereadores, vocês podem tomar as medidas e as decisões que vocês acharem por melhor. Nós gostaríamos que fosse favorável ao que o Executivo entende. Se não for, a gente tem que respeitar e tentar conversar e dialogar para uma nova proposta. É essa a posição do Executivo. Boa noite a todos. Então, Júnior, a nova proposta seria melhor que retirasse o projeto, igual o nobre vereador falou que todos os projetos passam. Não é todos os projetos passam, porque esse não vai passar, é pela casa. Isso aí eu tenho certeza, que eu já conversei com os nobres vereadores que estão presentes aqui hoje, e igual o Bibi citou ali, joga o projeto aqui, a responsabilidade ficou em nós, está em nós, o pessoal está aí, se são funcionário público, quem que vai? É claro que vai ser nós. Então a gente aprova um projeto desse, como que você vai andar na rua por, o pessoal esquece. Não esquece não, igual a esposa do tipo rico lá citou. 2 anos passa rápido e a gente que está aqui, eu acho que todos têm mérito a uma reeleição. Desde já estou falando, eu sou desfavorável ao projeto. Apoio o vereador Gaguinho. O projeto assim é tão significativo para o prefeito, ele sabendo que os funcionários aqui, vários votaram nele, ele foi convidado a vir na casa, porque fazer um vídeo pelo Facebook é muito fácil dentro do gabinete. Agora vir aqui, ver a situação de cada funcionário, ver cada funcionário ganha, aí é muito difícil, né? Mas tenho certeza que em 2020 ele vai estar na casa de vocês pedindo voto. Mas para ele vir aqui, nessa casa aqui, responder e vir falar com vocês, é que ele não vem. Porque ele falta com a verdade, igual vocês viram aí. Mas eu vou passar a palavra aqui para o Júnior para ele continuar. Eu não quero me exaltar mais, porque não tem respeito nenhum com vocês. Desculpa, viu, funcionários? Nenhum pingo de respeito ele tem com vocês. Júnior, só para finalizar e data... Só para você terminar lá para mim. Vai haver uma economia com essa proposta que vocês estão mandando? Essa economia viria no decorrer dos anos. Tá. E as pessoas que vai repor, que nem você está falando, aqueles cargos que já se aposentaram, vão ser intimadas também com essa declaração para sair? A lei, eu acho que ela deixa clara como é que se dá o processo. Isso. Gente, mas quanto ao que o presidente ele acaba de dizer, só para encerrar, eu gostaria de dizer que o prefeito, ele está lá no executivo, ele não está sozinho, né? Nós estamos lá, os secretários, trabalhando arduamente dentro da secretaria. Posso falar por mim, que nesses 2 anos de trabalho eu estive ausente um dia do meu trabalho por problemas de saúde, e ele não toma nenhuma decisão sozinho. Todos nós secretários que estamos aqui hoje
Está aqui o secretário de administração, o secretário jurídico, do meio ambiente, de esportes e outros assessores, e a gente senta lá e discute todas essas situações. Todos nós que estamos aqui temos total condição de dar os esclarecimentos que a população quer e precisa, assim como que os nobres vereadores precisam. Então, de forma alguma, o prefeito, ele não administra sozinho, então, de forma alguma, ele foi irresponsável em não estar aqui hoje. Tá? Todos nós que estamos aqui somos capacitados para tirar qualquer dúvida e qualquer esclarecimento da população. Esse é um momento de diálogo e de conversa, não de ataques, né? É um momento de esclarecimentos. Tá? Muito obrigado, boa noite. Doutor Anivaldo, que eu... Vou passar a palavra ao doutor Anivaldo. O Anivaldo fazer a explanação dele, se caso queira. Pessoal, boa noite aqui à mesa, boa noite Júnior, que precedeu na palavra, boa noite a todos os secretários presentes, minha querida colega doutora Rosana, os demais servidores presentes. Primeiro eu gostaria de citar Confúcio, que ele diz o seguinte: eleja um trabalho que te dê prazer e não terás que trabalhar um dia sequer. Eu acho que eu escolhi a profissão certa. E a ciência jurídica, doutora Rosana, nos fascina porque ela concede essa possibilidade de nós até divergirmos no campo da ideia, porém com deselegância. Porque quanto ao projeto que chegou a esta casa e já tramita, apesar de não ter sido feita a leitura ainda, eu sinto assim dissentir dos posicionamentos já esposados aqui e muito bem fundamentado por sinal. Mas há pouco foi distribuída a emenda constitucional 20 de 98, que alterou o artigo 37 da Constituição Federal, dando a ele o parágrafo 10º. E eu vou ler na íntegra. Diz assim: é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadorias decorrentes do artigo 40. Guarde essa palavra, decorrentes do artigo 40. Pode ser cabalístico esse número até. Ou dos artigos 42 e 142. Depois tem as ressalvas. Com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumulados na forma desta Constituição, os cargos eletivos, por óbvio, né? E os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. As ressalvas servirão tão somente para reforçar que se você acumula, mediante previsão legal, 2 cargos, seria enriquecimento sem causa da Constituição você ser aposentado por um deles, tão somente. Mas quando a lei diz que a percepção simultânea de proventos de aposentadoria é vedada, decorrentes do artigo 40, nós temos que fazer o cotejo das normas. O artigo 40 vai se reportar exatamente sobre a previdência, sobre o regime próprio de previdência, aquele que tem o equilíbrio. O 42 trata de outra categoria totalmente diferente, eu diria até sui generis, que são a dos militares. Igualmente o 142, que trata das Forças Armadas. No entanto, se o município de Juquiá, não é? Tem o regime, aderiu ao regime geral de previdência, outra lei não é que cuida dela, senão a 8.213. E a lei 8.213 quedou silente em relação aos servidores. Então, do meu ponto de vista, e respeito todas as posições em sentido contrário, do meu ponto de vista, fere até a Constituição, sim. Porque a Constituição deixa claro que pode. Se quisesse sim, criar o óbice, a aposentadoria do regime privado, teria dito artigos 40, 42, 142 e o 201 da Constituição, que trata do regime geral de previdência social. Não foi isso que aconteceu no caso posto aqui para nós. Ainda referente ao projeto, esta declaração aqui, do meu ponto de vista, ela fere também alguns pontos esculpidos aqui no projeto de lei.
Mas antes eu gostaria de ler a lei do jeito que está hoje. A Lei 47, que já existe, cujo projeto de lei propõe a alteração, eu entendo que ela se conforma perfeitamente com os preceptivos constitucionais dito há pouco. 156. A vacância do cargo decorrerá de exoneração, demissão, aposentadoria, que é o caso que cabe para nós e nos interessa. E 4, falecimento. Só que eu disse há pouco sobre o cotejo da norma, e o que fascina no direito é exatamente isso. Você não pode ler um texto e exatamente sair gritando por ele, aposentou, você tem que deixar a administração. Porque os parágrafos subsequentes, o primeiro, no caso de aposentadoria, a vaga ocorrerá na data da concessão do benefício. Se eu parasse aqui, vocês iriam falar, então, está tudo certo a exposição. Prossigo. Desde que comunicada pela Previdência Social, sendo que valerá como data da vacância da concessão. Os servidores poderiam dizer, eles continuam certo, o projeto está perfeito. Desde que o servidor faça a opção pela exoneração. Perfeitíssimo. Desde que faça a opção pela exoneração, porque eu posso prosseguir, sim. Eu entendo do meu ponto de vista, e é claro que também me curvo se de repente amanhã eu teria a mesma humildade de falar, eu estava errado. Mas não é isso que eu entendo. Desde que o servidor faça a opção pela exoneração. O artigo que veio para nós, o artigo que veio no projeto propondo a alteração, eu não consegui vislumbrar o mesmo entendimento. Veja o artigo 156, começa a falar sobre a vacância, que a doutora Rosana, com a proficiência de sempre, muito bem esposou aqui, mas eu vou ler o parágrafo 3º. O funcionário que atingir a idade / tempo de contribuição, olha que, e eu sou professor de português também, pela misericórdia de Deus, obrigatoriamente é um advérbio. E o que é o advérbio? É uma palavra invariável, ela é inflexível, ela não admite posicionamento em contrário. Obrigatoriamente deverá apresentar declaração e ou documento comprobatório junto à Coordenadoria de Recursos Humanos. Primeiro ponto. Mas o pior está por vir, do meu ponto de vista. Parágrafo 4º. Os vencimentos ficarão suspensos até a entrega da referida declaração. Eu entendo, doutora, que não pode reter vencimentos de servidores porque não apresentou uma declaração que o Departamento de Recursos Humanos tem o condão de saber se já está apta à aposentadoria ou não. Tem. Então, aí eu sinto dizer, já só não vou usar o termo porque julgo pesado e jamais entenderia que o prefeito tivesse o móvel, a motivação de fazer isso, de coagir. Longe de mim pensar nisso. Para quem não sabe, eu sou amigo do prefeito, viajaremos juntos em janeiro do ano que vem para fora do país, para o exterior. Então, assim, nós nutrimos uma amizade em comum, de modo que jamais eu seria leviano a ponto de dizer isso. Mas que esse parágrafo fere, sim, direitos dos servidores, do meu ponto de vista, eu entendo que fere. Todos os servidores que já estão na condição de aposentados, parágrafo 5º, e estão na ativa, serão submetidos à avaliação de desempenho pela respectiva Secretaria da Lotação. Vamos imaginar aqui um cenário. Eu estou trabalhando, a partir do momento que eu oferto a minha declaração, atestando que eu atingi o tempo apto à minha aposentadoria, eu passo a ser olhado de forma diferente. A partir daquele momento, eu passo a ser imprestável por causa de um dia depois. Isso fere o princípio da dignidade da pessoa humana, da isonomia. Se nós pegarmos a Constituição do Estado de São Paulo, que existe regime próprio de previdência, diz o seguinte, olha, o servidor que atingiu o tempo / contribuição para sua aposentadoria, viu? Olha, não se aposente não. Continue com a gente, que nós vamos dar um pedágio para você continuar. Isso é importante para nós. Regime próprio de previdência. Valorizando os servidores públicos. Eu entendo, com toda
o respeito que nutro pelo excelentíssimo senhor prefeito, por todos os colegas aqui. Júnior, não canso de exaltar o seu ofício frente à educação. Entendo e sou sensível ao problema que a municipalidade enfrenta. Mas eu não poderia deixar, como jurídico, isento, porque eu estou protegido pela égide do concurso público, pela égide, pelo manto da investidura. Então, se tivesse, do meu ponto de vista correto, eu seria o primeiro a falar, como senhores vereadores estão aqui de prova. Quantos projetos que eu falo? Podem votar, vocês podem até não concordar, mas está certo. Está certo. Tem um terreno aí de uma permuta. O que eu falei para vocês? Vocês podem não concordar, mas está corretíssimo. Há 2 avaliações e vocês devem prosseguir, porque o projeto é rígido e deve prosseguir com a votação, com a deliberação dos senhores, porque não há nenhum impedimento nesse sentido. Mas eu gostaria de dizer sobre algumas, porque chegou até mim também alguns pareceres, só que os pareceres trouxeram algumas fundamentações da minha forma de enxergar, antigas. Eu tenho uma decisão de maio de 2018, e eu gostaria de ler só um pedacinho, e vou contar uma história bem rapidinho. Foi o seguinte, aconteceu mesmo, e aí me preocupa, Alan, me preocupa de repente, vocês aprovarem esse projeto, deflagrarem diversas ações judiciais, e na próxima gestão, que eu faço votos que seja o próximo prefeito, ele mesmo se deparar com um gargalo criado por ele próprio. Porque o que aconteceu nesse caso, o paradigma que pedirei a licença de todos para proceder à leitura. Foi o seguinte, a juíza sentenciou dizendo, olha, a prefeitura errou. Então, reintegra a servidora. A prefeitura recorreu, direito da prefeitura, dever até. Em alguns casos, o ente público deve recorrer à superior instância. Recorreu, Tribunal de Justiça falou, está certa a prefeitura. Acharam lá uma matéria constitucional e o recurso subiu para o STF num recurso extraordinário. Procedo à leitura, aspas. A sentença harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que assentou ser possível a acumulação de proventos decorrentes de aposentadoria no regime geral de previdência social com a remuneração de cargo público, pois nesse caso não há acumulação vedada pela Constituição Federal. E eles prosseguem citando outros diversos julgados. Mas o ministro, relator desse projeto, desse processo, eu acho que não poderia ter uma ementa tão clara como essa, dizendo que é possível a acumulação. E é mesmo, porque o artigo 37, o parágrafo 10 do artigo 37, é muito claro. Você só não pode acumular se for artigo 40, 42, 142. Silenciou acerca do 201, que é sim, regime geral de previdência. Pedindo as escusas de todos que pensam em sentido contrário, eu entendo que o projeto está eivado de inconstitucionalidade e de ilegalidade. Obrigado pela paciência de todos. Tem alguém uma palavrinha aqui, por favor? Doutor, você me desculpe, mas eu vou precisar me expressar no momento que todo mundo está aqui e ouviu o senhor falar. Quando eu disse coagir, eu não quis ser leviano, tá? Eu não quis ser leviano com ninguém. E assim, o termo que está na declaração é o que eu entendo. Só isso. Tá certo? Me desculpe se eu fui meio grotesco, imagina, mas só para poder se defender. Porque não, imagina, mas longe de mim atribuir qualquer leviandade, graças ao respeito mútuo que nutrimos.
Eu tá não bom? quero que entenda de outra forma, o meu termo... Eu creio que não tenha ficado, não é isso? Eu creio não ter ficado essa impressão. Creio não ter ficado. E não direciono diretamente ao prefeito, mas como vem a assinatura dele, ele responde por tudo. Tá certo, mas creio não ter havido esta impressão. O vereador Ronaldo quer falar? O vereador Zé Maria? Não. Não? Alguém aí quer explanar sua opinião? Que fale agora ou cale-se para sempre. Doutora, vai lá. Não havendo mais nada a ser tratado, declaro encerrada a audiência pública e sejam todos bem-vindos. Lembrando que segunda-feira temos sessão, que será lido e provavelmente, se assim for, será votado na sessão dia 18, no qual elegeremos o próximo presidente, dia 17, no qual elegeremos o próximo presidente dessa casa.